ele cita diversos outros profetas. Então, é assim como eu e você, por exemplo, hoje nós estamos lendo, né, vários profetas, então provavelmente se ele está citando é porque viveu após eles, né? Citando o nome dos profetas e fatos e ocorridos e mencionando escritos, né, de pergaminhos desses profetas, ok? Então, não existe uma exatidão quando o Joel foi escrito, quando ele viveu, mas pelas percepções e pelo que ele cita, né? Isso aconteceu, então ele viveu aí após esses outros profetas, né? E é importante também, Joel aqui, ele conhece muitos pergaminhos, muitos livros das Escrituras. Então, Joel propriamente ele não acusa Israel de qualquer pecado, mas ele presume que a gente já tenha lido, ok? Mas por que Joel não faz essa acusação? Ele diz que Israel tem pecado, tá? Mas não é ele que propriamente faz acusações diretas a Israel, né? Ele diz que o que está acontecendo em Israel é por conta de pecado, mas não é propriamente ele que faz essas acusações. Então, Joel aqui está presumindo que nós já teríamos lido, o povo de Israel já teria lido, então, também os outros profetas, ok? E aí Joel, ele começa falando a respeito do dia do Senhor, né? O dia da vingança de Deus. E ele menciona isso em 2 momentos. O dia da vingança passado, os eventos passados, quando Deus salvou Israel do Egito, mas também aponta para o tempo futuro, quando Deus destruirá o mal na terra e estabelecerá o seu reino, ok? Então, o dia do Senhor que é descrito em Joel, ele menciona características do evento passado da libertação do Egito, quanto o evento futuro que nós aguardamos que aconteça, ok? E aí ele começa mencionando aqui que o pecado de Israel levou Israel ao desastre, mas então o Senhor enviou, e eles foram escravizados, e o Senhor então enviou pragas lá no Egito. Ele vai usar aqui gafanhotos, né? A 8ª praga do Egito usou gafanhotos para incomodar os inimigos de Israel, que era então o Egito, os egípcios, e aí então Deus liberta Israel a partir desse momento, ok? Capítulo 1 de Joel, então, dito isso, vamos para o capítulo 1 de Joel. Jesus, pedimos revelação, sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra. Ó Deus, queremos mais uma vez contemplar o Senhor e a profecia dos tempos do fim. Existe uma esperança no nosso coração, o dia da tua vinda. Sobretudo, ó Deus, o teu Espírito já está em nós e pedimos que a tua palavra haja, ó Deus, revelação da tua palavra em nós, ao ponto de nós sermos a tradução de quem o Senhor é. Os nossos dias sejam afetados pela tua palavra. Não vivamos somente na esperança de um dia que virá, mas, ó Deus, possamos conhecer o Senhor de tal forma que a gente sentencie, igual Paulo, que para nós o viver é Cristo. Para nós o viver é Cristo. Queremos ser afetados pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Bem, então, capítulo 1 de Joel diz assim: o Senhor deu essa mensagem a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, líderes do povo. Ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história, já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam essa história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois dele, os gafanhotos destruidores. Ok? Outra versão vai dizer, né, que é tão conhecido por nós, né? Olha, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertem e chorem, bêbados,
Lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas. Todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra. Um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as da leoa. Destruiu minhas videiras e arruinou minhas figueiras. Arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como uma moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso, os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados. A terra está desolada. O trigo está destruído e as uvas secaram e o azeite acabou. Então, você percebe aqui que Joel começa a fazer uma analogia entre o que aconteceu no Egito, mas apontando para aquilo que acontecerá em Israel. Ok? Que aconteceria em Israel e depois o dia da vingança do Senhor. Ok? Por todo o pecado de Israel. Olha o que ele diz: o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Despertem-se, agricultores. Lamentem vocês que cuidam das videiras. Chorem, pois o trigo e a cevada, todas as colheitas nos campos estão arruinadas. As videiras secaram e as figueiras murcharam. As romãzeiras, as palmeiras e as macieiras, todas as árvores frutíferas secaram, e com elas murchou a alegria do povo. Vistam-se de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco. Vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do seu Deus. Convoque um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Nosso alimento desaparece diante dos olhos. Olha no verso 15. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Assim como foi, né, a libertação do Egito, a devastação também do Egito, né? Então, Joel faz essa analogia aqui. Nosso alimento desaparece diante dos olhos, já não há alegria e exultação na casa de nosso Deus. As sementes morrem na terra seca, as colheitas de cereal se perdem, os celeiros estão vazios, os armazéns abandonados. Como os animais gemem de fome, as manadas de gado vagam confusas, pois não encontram pasto, os rebanhos de ovelhas sofrem. Socorro, Senhor, o fogo devorou os pastos do deserto, e as chamas queimaram as árvores do campo. Até os animais selvagens clamam a ti, pois os riachos secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Ok? Então, aqui Joel mencionando, né, o dia do Senhor, no futuro também, tanto o dia do Senhor, ele menciona no passado, quanto o dia do Senhor no futuro, mas também aponta para um momento em que o dia do Senhor virá para salvar o seu povo, ok? De toda escravidão. É isso que Joel está mencionando. E aí no capítulo 2, ele agora menciona o futuro, né? O dia do Senhor no futuro. E também anuncia um desastre para Jerusalém. Então, é um convite aqui para o arrependimento. Assim como para nós hoje, né? Nós pregamos o evangelho para isso. Convite ao arrependimento. Arrependam-se, né? Porque é chegado o reino dos céus. Então, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, né? Dos nossos atos pecaminosos também, reconhecer que o dia do Senhor virá. Assim, Israel estava sendo advertido o tempo inteiro. Olha, o Senhor virá, o dia do Senhor virá, ok? Então, era essa a sentença: virá, trará destruição para o mundo e esperança para o seu povo. Então, aqueles que creem terão esperança, aqueles que não creem terão juízo, ok? É a mesma mensagem que pregamos hoje. Então, toquem a trombeta em Sião. Olha só, capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte. Que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas.
Você está percebendo o dia que veio também o anjo da morte, né? Sobre o Egito, né? Todas as pragas e a 10ª, o anjo da morte. Olha só, toquem a trombeta em Sião, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Irmãos, é importante, né? Sabe, eu e você que carregamos o Espírito Santo, acredito que isso gera temor no nosso coração. Não podemos tratar as profecias de forma leviana, como se fossem apenas histórias contadas, mas sem nenhuma realidade, né, de um evento futuro que irá acontecer. Não, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo de Deus sobre a terra, não será nada romântico. E aí, Joel, a profecia está dizendo: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vêm chamas. Diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. À frente deles o fogo arde, atrás dele vêm chamas. Diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles só há desolação, nada escapa. Você percebe aqui uma analogia com o povo saindo então do Egito, ou seja, uma visão de esperança para frente e devastação para trás, né? Atrás deles só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem, como um estrondo de carros de guerra, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo. Todo o resto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados, escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa, sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente do seu exército. Com um grito ele o comanda. É seu exército poderoso e segue as suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isso o Senhor disse: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. É interessante, né? Porque Deus estava, assim como é hoje, né? Denunciando toda essa forma de religiosa, litúrgica, de arrependimento sem obras, sem fruto de arrependimento. Eu estava dizendo: olha, não adianta vocês rasgar a roupa, chegou a hora de rasgar o coração. Chega de um choro, de remorso, e não há fruto de arrependimento. É interessante isso, porque, sabe, todo arrependimento, ele precisa implicar em transformação de comportamento. A pessoa arrependida, o comportamento dela vai ter fruto de arrependimento. O comportamento muda. A pessoa, assim como perdão, assim como pedido de perdão é a liberação de perdão, né? Precisa ter fruto. Se a pessoa, por exemplo, libera perdão, mas toda a vida toca naquele assunto, que não perdoou. Assim como uma pessoa que pediu perdão, mas volta a cometer as mesmas coisas constantemente, porque não se arrependeu, né? Então, assim, um aspecto interessante em relação ao arrependimento é que
Toda pessoa arrependida, quando ela recebe uma punição, ela não faz leitura se essa punição, a consequência dos seus atos, ela não faz leitura se aquilo a forma com que ela deve ser tratada, ela desconhece, ela não fica medindo a forma com que ela deve ser tratada. Toda pessoa arrependida, ela está submetida a qualquer consequência do seu erro, porque ela está arrependida. Então, alguém cometeu alguma coisa e aí você diz assim, não, mas agora você vai precisar proceder dessa maneira. Aí a pessoa diz assim, não, mas assim também não, isso aí é demais, porque não pode ser assim. Ou seja, se a pessoa, toda pessoa que chega dizendo que está arrependido, mas ela sabe a forma com que ela deve ser tratada, é porque ela não arrependeu. Toda pessoa que diz que arrependeu, mas ela se explica, ela requer uma forma de ser tratada, é porque ela não teve arrependimento. Toda pessoa arrependida, a pessoa ela se submete a qualquer consequência dos seus erros. Aí você diz, não, vai ter que proceder dessa maneira. Diz, tudo bem, eu me submeto a isso, porque eu estou arrependido. Tá? Então, Deus estava dizendo, chegou de vocês rasgarem as roupas como sinal de arrependimento, colocar cinza na cabeça e vestes de pano de saco, mas seu coração continua o mesmo. Vocês se arrependem por remorso, mas vocês não mudam as práticas de vocês. Né? É tipo nós, assim, quando fazia alguma coisa errada para o pai e para a mãe, cometia um pecado para a morte, né? Daí a gente pedia para o pai, ô pai, mãe, misericórdia, nunca mais vou fazer, a gente prometia, mas no outro dia a gente estava fazendo. Né? Ou seja, era honrando com os lábios, arrependendo com os lábios, mas não com o coração. E aí Deus está dizendo no verso 3, não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Olha só como é linda essa descrição, né? Eu sei que nós bagunçamos, né? E aí Joel está dizendo, olha, volte-se para o Senhor. Não com palavras levianas de arrependimento, mas com um coração sincero diante de Deus, porque Ele é tardio para se irar, mas rico em misericórdia e amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo. Os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Ou seja, Joel está chamando ao arrependimento aqui, né? Que façam essa oração. Poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o seu Deus? Olha agora, versículo 18. Lindo agora. Verso 18. Então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu, vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite suficientes para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. Aleluia. As árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegre-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas
de primavera. O que Deus estava falando? A terra será devastada, mas será restaurada. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviarei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei, aleluia. Versículo, aqui é a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos lá. 2, 28. E acontecerá, olha só, a promessa era que Israel, na verdade a revelação era que Israel tinha sofrido já julgamento, mas um julgamento sobre a terra viria. E aí, é uma mensagem agora de esperança para o povo. Olha, vocês, por conta dos muitos pecados, estão experimentando a devastação da terra. Mas existe uma promessa de esperança. Que um dia a terra será restaurada. E quando a terra for restaurada, chegará um dia, depois que eu tiver feito essas coisas, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. Olha a promessa do derramamento do Espírito aqui. Quando uma pessoa é tomada do Espírito Santo, ainda que jovem, ela tem visão e maturidade. E ainda que velho, continua sonhando. Sabe o que é lindo? É lindo ver uma pessoa cheia do Espírito Santo. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, você acha que a vida dela está reclamando o tempo inteiro? Não está. Tem uma esperança viva dentro do seu coração. É uma pessoa alegre, coração alegre da forma a formoseia o rosto. O fruto do Espírito, sabe? O fruto do Espírito é alegria. Toda pessoa alegre, a pessoa é alegre. Estou dizendo que a pessoa não tenha momentos difíceis, momentos de tristeza, mas você vê que é um contentamento na vida da pessoa. Por quê? Porque o fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito. Sabe? Toda pessoa, todos nós precisamos buscar esse transbordo do Espírito Santo. Eu quero encorajar você a renovar a sua relação com o Espírito de Deus, esse transbordo no Espírito. Sabe, batido no Espírito Santo não é um evento somente lá no encontro, ou talvez outros que tiveram lá dentro do seu carro, dentro da sua casa, na sua empresa, não sei. Batido no Espírito Santo é esse transbordo de amor, esse transbordo de alegria, de completude, que agora a pessoa anda plenamente. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sonhando. Ela está sonhando o tempo inteiro. Existe um olhar para o futuro, um olhar de esperança. Ela deseja, sabe, tem uma ambição espiritual, crescer em Deus, desenvolver, trazer a realidade do reino dos céus para a terra. Toda pessoa que nasceu de novo, ela tem uma santa expectativa do futuro da sua vida em Deus, de crescer, de transbordar, de pegar os seus talentos e os seus dons que Deus deu e multiplicar. Ela não é apenas alguém que está ali faminto, buscando saciar a sua fome, mas alguém que no seu ventre está gerando filho para a glória de Deus. Ela não somente come, ela dá de comer. Ela não somente recebe, mas ela entrega aquilo que recebeu. Ela não somente busca a satisfação do seu dom, o seu talento para a satisfação dos seus interesses, mas ela usa os seus dons para servir, para multiplicar, para ver a realidade do reino do céu na terra. Acontecerá que depois que tiver feito essas coisas, a profecia de Joel está dizendo: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ainda que jovem, vocês verão, irmãos, nós hoje testemunhamos isso, é lindo. E aí você fala com pessoas mais experientes, eles dizem o seguinte: meu Deus do céu, o que é isso? Jovens que, cheios de Deus, cheios de ousadia, que falam como pessoas maduras. Sim, porque isso é a tradução de alguém que carrega o Espírito Santo. E toda pessoa carrega o Espírito Santo, o transbordo da vida do Espírito,
Ainda que jovem, a fala é madura. Tem visão. E ainda que velho, você não vê uma pessoa esperando a morte. Você vê alguém tragado pela vida, tendo sonhos ainda. Ah, eu quero ver a minha rua transformada. Ah, eu quero ver minha família. Pastor, estou orando. Irmão, estou orando. Meu amigo, estou orando. Por quê? Porque a minha família será salva. E aí existe uma alegria de quando alguém da sua casa é salvo e encontrado. Por quê? Porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe, alguém cheio do Espírito Santo, existe fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito é a paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ver que ele é carregado de paciência. Aí é ser paciente. Não estou dizendo que a pessoa não pode ser enérgica, mas é paciente. É benigno. Sabe o que é benignidade? Paulo já disse que o amor é benigno. Lá em 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que o amor é benigno. Mas o fruto do Espírito, isso é um fruto do Espírito. Benignidade não é uma questão, cada um de nós, a gente pensa em ser benigno, vai ser benigno. Não, isso é um fruto do Espírito. Paciência é fruto do Espírito. A gente acha que é natural, né? Eu preciso ser mais paciente. Isso aqui é resultado do fruto do Espírito. Quanto mais nós transbordarmos do Espírito Santo, mas nos relacionarmos com o Senhor, o fruto do Espírito gera em nós paciência. Quer ser paciente? Relaciona com o Espírito Santo. E fala, Senhor, teu Espírito me faz paciente. Porque é um fruto do Espírito. Interessante, né? Porque fruto você não faz força para... Fruto você colhe, que é resultado de um relacionamento. Você está regando a relação com o Espírito Santo, com Deus, e aí você vai ver o fruto, o resultado dessa relação. É o fruto do Espírito. Amém? Fruto do Espírito. Se você quer ser paciente, regue a sua relação com o Espírito Santo. A oração, a vida piedosa, louvores. Aí você vai relacionando com o Espírito Santo. E o fruto dessa relação é a paciência. Benignidade. O que é benignidade? Benignidade é você olhar para uma situação e não ver com olhos maus. Ser benigno é ver, até numa situação ruim, você vê Deus. Até numa situação constrangedora, até numa situação pode constranger, mas não compromete, né? Mas situações difíceis, você consegue ver Deus. Isso é benignidade. Ah, mas olha só, horrível isso, né? Ah, mas tudo é Deus. Ah, mas olha só, você bateu o carro, né? Atrasou a sua vida aí, teve prejuízo. Mas talvez, sabe, eu vejo Deus aqui, talvez Deus me livrando um acidente ali na frente. É Deus, a pessoa vê Deus em tudo. Sabe? Eu acho que eu contei aqui, quem conta essa história é o pastor Eduardo. Vou tentar aqui lembrar, se lembro vagamente de uma história que ele conta, né, de que tinha um irmãozinho cheio de Deus, um crente, e aí tudo era Deus. Ele diz, nossa, Deus que poderoso, olha esse sol, olha esse dia, que dia maravilhoso, foi Deus. E o cara ficava incomodado, diz, cara, tudo é Deus. Ah, muito obrigado, Deus, por esse emprego, foi Deus que me deu, Jesus é bom, foi Jesus que me deu. Aí entregar um cafezinho, eu sou muito grato, porque Jesus me deu, tudo era Deus, tudo era Deus. O cara estava incomodado, ele disse, não é possível. Tudo esse cara diz que é Deus. Ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Isso, reconhecendo a mão de Deus, levando ao deserto para falar do seu amor por nós. Isso, tudo é Deus. E aí, o irmãozinho... Oi. O irmãozinho, tudo ele via Deus e tal, e daí esse cara disse assim, quer saber? Eu vou enviar um presente para esse cara e vou dizer que foi o diabo que mandou. Aí eu quero ver o que ele vai falar. Aí eu quero ver, porque daí não tem chance, porque foi o diabo que mandou. Daí, quero ver o que ele vai falar. Aí mandou algo lá para ele, chegou, exato, nossa, muito obrigado, tal.
Quem é que está mandando? O cara disse, foi o diabo que mandou. Ele, aleluia, glória a Deus. Quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Você está entendendo? Ele consegue ver Deus em tudo. Ele diz, cara, não é possível, cara. Eu disse que foi o diabo. Ele diz, mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Sabe o que é isso? É benignidade. É coisa que, sabe, é uma palavra torta, uma palavra que talvez foi para afetar você, para entristecer, mas você diz assim, não, mas não foi não. Sabe o que eu acho interessante? A gente atribui muito isso, né? Um ditado comum, um ditado popular, né? Que a gente diz que o amor é cego. Sabe uma coisa? É verdade, o amor encobre uma multidão de erros. O amor benigno, sabe? O amor é benigno. Quando a pessoa que você ama está ali apaixonada, a pessoa esbarra em você, vira um suco na sua calça, no seu tênis, o que você faz? Não foi nada, tá tudo bem. Nem dou bola para esse tênis novo que comprei ontem, nem paguei ainda. A gente diz assim. Não foi nada, é benigno. Quando os olhos são maus, a gente vê, eu sei, queria manchar meus tênis, né? Você está entendendo? Sabe, gente que não é cheia de Espírito Santo. Sabe, os olhos são maus, você pode servir o tempo inteiro e a pessoa vê erro em tudo. Ela vai lá na sua casa e bota defeito. Se prepara um alimento e bota defeito, coloca defeito. Nós, como igreja, servimos a pessoa, amamos a pessoa, mas os olhos são maus. Toda pessoa vê maldade. A pessoa não consegue ver. Por quê? Porque não é cheia do Espírito Santo. Não é cheia do Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez, tem gente que precisa nascer de novo. Tem uma concordância mental que o Evangelho é bom, que Deus é bom, que Jesus é necessário. Mas não nasceu de novo. Toda pessoa que nasceu de novo, os olhos são afetados, o coração é afetado. E até numa palavra torpe, ela consegue ser benigna. Não, eu sei que a pessoa não teve intenção de fazer isso. Acabou errando comigo, mas eu vejo, tudo é Deus, né? A pessoa precisa ser amada. Confrontada, talvez. Você não abandona a pessoa. Sabe por quê? Porque os olhos são benignos. Quero declarar sobre a minha e a sua vida. Que o Espírito Santo transborde em nós. Derrame o seu Espírito de forma mais abundante sobre nós. Ao ponto, a fim de sermos achados benignos. Quero declarar benignidade no seu coração. Sabe, é horrível andar com gente que você tem que estar pisando em ovos o tempo inteiro. Sabe aquela coisa que você não sente a vontade? Você não pode errar. Tem gente que, Deus do céu, a pessoa erra o tempo inteiro. Mas se o pastor falar uma coisinha errada, ele já sai da vida da igreja. Deus do céu. Interessante como filhos agem assim muitas vezes para com os pais. Passa a infância inteira, a adolescência inteira errando. E faz bagunça. Aí quando tem maturidade para discernir e perceber o erro dos pais, ele critica os pais. Os pais viveram uma vida perdoando ele, não abandonando a relação e não sentenciando a morte. Não fugindo da responsabilidade de relacionar com ele por conta dos pecados, por conta dos erros. Pais são assim. Mas daí quando o filho chega em determinada idade, ele fica ressentido com o pai, ressentido com a mãe, como se ele nunca tivesse errado. Assim são as pessoas. Nossa, erraram comigo, olha só o que fizeram comigo. Porque não é cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que rega, sabe, a profecia é... Então, depois dessas coisas, Joel diz, olha a profecia, que lindo, aleluia, irmãos, nós vivemos no tempo da graça, o Espírito Santo foi liberado a partir do momento que Jesus veio, morreu, depois ressuscitou, foi assunto aos céus e disse que deixaria o Espírito Santo Consolador e ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Glória a Deus. Eu e você carregamos, você pode se alegrar hoje. Você pode se alegrar que nós podemos carregar o Espírito Santo, e você ainda que não é batizado do Espírito Santo, busque isso. Hoje parece uma coisa, a gente busca teologia para as coisas que muitas vezes o nosso mérito, né? A gente muitas vezes é tão orgulhoso que não quer buscar isso. Diz, não, olha só, não é isso, tem teologia, porque não precisa, tem evidência, não sei o quê. Tem muita teologia para coisa que a gente não quer se submeter.
Só porque a gente se acha incapaz, vem justiça própria antes do amor e o desejo de ser batizado no Espírito. Quero declarar, busque o batismo com o Espírito Santo. Quando isso for um desejo do seu coração, no meu coração, sabe, o Espírito é um dom, é um presente de Deus. E muda tudo, irmãos. Quando uma pessoa que foi batizada do Espírito Santo, muda tudo. Quando ela perdoa de verdade. Quando ela arrepende de verdade. Quando ela fala que ama a Deus, ela ama de verdade. Quando ela ama uma família, ela ama de verdade. Sabe, gente cheia do Espírito Santo. São benignos, são humildes de coração, são mansos, pacientes, longânimos, longanimidade, temperança, domínio próprio. Uma pessoa estourada, irada, não é cheia de Espírito Santo. Não é. Estou irada. Pessoa que você tem que usar de muito argumento para convencer ela, é porque não tem o Espírito Santo. Que basta, quando o Espírito Santo fala, usa 1, 2, 3 pessoas para falar, basta uma, um sussurro do Espírito. E outras vezes não precisa nem a pessoa, só o Espírito já fala, ela já ouve. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali aguçado. Agora, quando tem que dar muita explicação natural para a pessoa, tentando, olha, eu quero te falar que tudo isso é amor, é o pai explicando para o filho por que está repreendendo. Daí, mas não acredito, não, isso aí não é amor. Aí quando tem que dar muita explicação, porque não entendeu. Toda pessoa que nasceu de novo, você vai perceber que basta um sussurro do Espírito. Interessante, né? Jesus chega para uma conversa com um jovem rico. Ele está querendo saber como é que ele deve fazer, o que precisa fazer para entrar no reino. E aí Jesus dá a métrica para ele, diz, olha, é por aqui o caminho, você precisa vender tudo que tu tem, porque isso aí está no teu coração, dá para os pobres, vem e me segue. Ah, Jesus quer meu dinheiro. Que Jesus quer teu dinheiro? Dá para os pobres, então. Daí não quer dar, né? Tá bom. Aí vira as costas e vai embora. Jesus chega na casa de Zaqueu. 2 ricos, né? O jovem rico, que abandonou. Mas Jesus chega na casa do outro rico, que era Zaqueu. Jesus não falou nada. Mas quando Jesus entra na casa dele, ele diz, Jesus, eu vou dar metade de tudo que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Tem gente que a gente não precisa ordenar, mandar, ameaçar para parar com o comportamento. Meu Deus, irmãos. Uma pessoa dentro de nós veio me falar esses dias, dizendo, pastor, a gente conversando, dizendo, eu mudei meus hábitos. Eu sei que não é, vamos lá, tem tanta teologia para tudo, né? Mas eu estou dizendo assim, eu parei de beber. Parei. Isso foi um escândalo para minha família. Eles falaram até assim, tá, mas só um pouquinho, mudaram Jesus? Porque tu já era de Jesus antes e tal, não sei o quê. Eu tenho que rever essa igreja, né? Mas a igreja nunca falou nada, nós não falamos nada para esse irmão. Eu nunca falei nada. Mas o Espírito Santo constrangeu. Ah, mas é errado, não é, pastor? Porque não sei o quê, porque beber é pecado. Não, beber não é pecado. Ah, então pode. Bom, tudo é lícito, mas nem tudo convém. A questão é que quando uma pessoa agora tem relaciona com o Espírito Santo avisa coisas para ela. Coisas que talvez fere a consciência do outro, coisas que talvez, você entende, não precisa estar o tempo inteiro tentando convencer a pessoa de algo. O Espírito Santo convenceu e constrangeu. Porque ela está relacionando com o Espírito Santo. Gente que carrega o Espírito Santo, você não precisa de muito argumento, não. Basta um sussurro, oh, aleluia. Não sei se você pode hoje se alegrar com isso. Alegria, sabe, de sermos sensíveis à voz de Deus. E diante de um erro, a pessoa já arrepende, diz, me perdoa. Preciso mudar. Alguém que é transformado pelo Espírito Santo, sabe?
Bate no sussurro só. Quando alguém que sabe que carrega o Espírito Santo, você vai perceber que quando ela erra, já vem um constrangimento da parte do Espírito de Deus. Então, toda religiosidade quer fazer algo para uma divindade. Mas o Evangelho aponta o tempo inteiro para uma relação profunda com o Espírito Santo. Eu desejo que você e eu sejamos transformados pela pessoa do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Sabe, é lindo quando nós aqui, ó, reunidos, ouvindo a palavra nos transformando, vendo virtude da palavra na nossa vida. E Joel está dizendo, chegaria um tempo que o Espírito Santo seria derramado sobre nós. E aí nós teríamos um falar profético. É um falar profético. A gente fala declarando. A gente não fala aquilo que viu, a gente fala aquilo que a gente quer ver. E o que é um falar profético? A gente olha para o outro não segundo a carne. A gente não fala o que é ver, porque tu é isso, porque tu é inconstante, porque tu é... A gente adjetiva de forma negativa. Isso o mundo também faz, as nossas críticas, a gente deprecia. Porque tu é desorganizado, porque tu é uma bagunça, porque tu é tudo errado. A gente fala o que a gente vê, só que o ímpio também, sem o Espírito Santo, também fala. Mas quem carrega o Espírito Santo fala aquilo que quer ver. Deus, eu quero declarar minha casa, meus filhos serão transformados pelo Senhor. Essa situação vai ser mudada. Sabe por que carrega o Espírito Santo? E quem carrega o Espírito Santo profetiza. Eu sei que muitas vezes a gente aprendeu a forma religiosa de fazer, ou melhor, uma forma litúrgica de fazer isso. A gente acha que profecia é só... Não é isso. Não, porque a gente acha que é a forma, e ok, estamos tomados, o Espírito Santo fluindo em línguas, em novas línguas, e aleluia, língua dos anjos, e somos edificados, glória a Deus por isso. Mas sabe uma coisa? É carregar o espírito da profecia, o espírito profético, que você fala, aquilo que você fala, você profetiza. Eu quero perguntar para você, que carrega o Espírito Santo aí, o que você está vendo pelos olhos da fé? O que você está vendo com os olhos da fé? Você está vendo o seu relacionamento com os olhos da fé? Então começa a falar aí o que você vê com os olhos da fé. Não o que você vê com os olhos naturais. O que você está vendo no seu futuro? Porque profeta profetiza a respeito das coisas que virão. O que você consegue ver? Está saindo a luz aí esse ano? O que você consegue ver? O que você consegue ver da palavra profética do Senhor afetando sua vida? O que você consegue ver? O que você consegue ver a respeito desse ano? Quando tem sobre nós uma palavra profética dizendo, está saindo a luz, vocês não percebem? Eis que colocarei caminhos no deserto e rios em lugares ermos. Você consegue profetizar a respeito do seu futuro financeiro? Você consegue profetizar seu casamento vivendo um outro momento como nunca antes? Você consegue profetizar a sua empresa? Você consegue profetizar as suas finanças, sabe? Saindo da escravidão do Egito, você vivendo uma liberdade financeira em Cristo. Você consegue ver possuindo realidades agora na terra, porque você foi enriquecido em Cristo Jesus? Você consegue ver a sua família sendo alcançada? Você consegue ver uma família redimida, pelo amor de Deus? Você consegue ver? Você consegue ver a maldição sendo encerrada na sua vida, na sua história, que antes vivia uma história pecaminosa, seus pais, seus tios, seus parentes, viviam ciclos viciosos em pecado, em maldade, em prostituição, em promiscuidade. Mas agora o Senhor fez em você, o Espírito Santo está em você, e tornou você santo, você puro, você íntegro, você fiel. Você consegue ver
que acontecerá aqui nos últimos dias. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Fale com o Senhor agora. Ah, Senhor, toma-me com o teu espírito. Você consegue aí perceber, ser tomado pelo Espírito Santo? Ao meio-dia de uma quinta-feira, você está tomado do Espírito Santo. Você consegue dar liberdade para o Espírito tomar o seu coração. Desfrute disso, você carrega o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos transforma, o Espírito que nos edifica, o Espírito que nos constrange, o Espírito que nos carrega de amor, de virtude do céu. É o Espírito que nos transforma, não é a palestra. É o Espírito. Sabe, por um minuto aqui, desfrute do Espírito, por um minuto. Administrador aí, só aumenta o fundo aqui, por favor. Feche seus olhos aí, desfrute do Espírito. Se ele não puder, essa palavra que está falando do Espírito, se ele não puder parar para escutar dele, desfrute do Espírito. O que você consegue ver? Com os olhos fechados. Com os olhos fechados, o que você consegue ver? O amor do Senhor está falando com você. O Senhor está amadurecendo você. O Espírito Santo está tornando você mais puro, mais longânimo, mais paciente, mais misericordioso. Domínio próprio, temperança. O Espírito Santo tomar seu coração. Você consegue dizer, amado Espírito Santo, fale isso, amado e doce Espírito Santo. Ele é doce, o Espírito Santo é uma pessoa que fala com mansidão, que enche você de pureza, de santidade, de realidade, de amor. Oh, amado e doce Espírito Santo. Somos gratos, Jesus, pela promessa habitar em nós. Bondosa, uma mãe bem, um pai, um funcionário fiel, um patrão misericordioso, longano, um amigo. Obrigado pela virtude. A porção do teu amor, próprio Espírito, próprio Deus. Em nós, a esperança. Ó, Espírito do Senhor está nos aperfeiçoando. Teu amor nos aperfeiçoa. Teu amor nos persegue. Nós vagamos no mundo lá fora. Obrigado pela tua bondade, amado e doce.
Espírito Santo está alargando a sua capacidade de ver com os olhos espirituais. Você consegue ver? Consegue ver os seus filhos benditos? Você consegue ver o seu futuro guardado em Deus, a sua família vivendo as promessas de Deus? Você consegue ver seu casamento sendo totalmente transformado? Você consegue ver você não sendo escravo dos seus próprios sentimentos, não vivendo pelo seu estômago, mas tornando seu ventre frutífero? Você consegue ver? Você consegue ver você sonhando os sonhos de Deus? Coisa que antes era muito distante para você. Mas o amor dele alcançou você. O que o Espírito Santo está mostrando para você? Qual é a visão? Quer declarar o Espírito da vidência agora sobre a sua vida. Aquele que vê com os olhos de Deus. O que você está vendo? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou na mente natural do homem. É isso que Deus revela por meio do seu Espírito. Que o olho não viu, ele revela por meio do Espírito. Você não ouviu nem do seu pai, nem da sua mãe. É isso que o Espírito diz a você. Aquilo que jamais você conseguiu imaginar, a mente humana não é capaz de suportar. É isso que Deus revelou por meio do Espírito. Você está colocando sonhos no seu coração. Desejos puros, profundos, carregados de realidade. Você consegue ver com os olhos espirituais? O que você vê? Eu tive uma visão. Eu não sei como é que vai fazer isso aí. Não sei. Parece que não tem como acontecer isso. Uma visão. Para toda visão, Deus dá provisão. Sempre haverá provisão para aquilo que Ele deu, para quem Ele deu visão. Se Deus te deu uma visão, Deus vai dar provisão. Se Deus colocou algo no seu coração, mas por quê? Porque o querer e o efetuar vem dele. A gente precisa entender que até o querer é Deus que coloca no seu coração. Até o desejo é Ele que coloca no seu coração. Tem coisa que você diz, não, isso não é de mim. Nunca pensei por quê. E sabe, Satanás muitas vezes vem acusar, não, você está com mania de grandeza. Não, então é a mania de Deus, né? Porque você já viu Deus fazer coisa pequena. É isso, nossos olhos mudam, são afetados. Às vezes a gente diz, não, mas isso aqui é mania de grandeza, grande demais para mim, então tá certinho. Sabe, toda a visão que Deus dá, ela é maior que você e você não consegue ir sozinho. Toda a visão de Deus vai levar você para o lugar que você precisa de mais gente envolvida nisso. Porque tudo que Deus faz é em conselho. Se é um projeto que você consegue, se há alguma visão que você consegue fazer sozinho, não é plano de Deus, é meta. Meta você consegue fazer sozinho, mas plano de Deus é maior que você. Quando você diz assim, não, mas só que eu não consigo sozinho, então é Deus que está plantando isso aí no seu coração. A gente precisa parar de rejeitar ações de Deus. A gente precisa parar de rejeitar coisas grandes de lugares e que o lugar que o Senhor quer nos estabelecer. A gente fica dizendo, não, isso aí é coisa da minha cabeça, não, isso aí é demais para mim, não, para que tudo isso? É diferente da pessoa que vem correndo atrás disso com força natural, né? Mas é diferente quando a pessoa diz, eu não estava procurando isso não, mas diante disso aqui parece que é tão desafiador para mim. Será que é de Deus? Você estava procurando? Não. Parece que a bênção vai perseguir você.
Parece que o amor de Deus está perseguindo você. Então, depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Versículo 31. O sol se escurecerá, e a lua se tornará em sangue, vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois alguns no monte Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes, que o Senhor chamou. No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Olha só, no tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali eu as julgarei por terem maltratado Israel. Olha só, Deus aqui falando, né, do grande dia, né, que o Senhor destruirá os exércitos do anticristo, as nações da terra, né? Ali eu julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra. Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria seu escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e cidades da Filístia? Estão tentando se vingar de mim? Se essa é a sua intenção, tome cuidado. Eu as atacarei sem demora e lhes darei o que merece por suas ações. Roubaram minha prata, meu ouro e meus tesouros preciosos e os levaram para seus templos. Venderam aos gregos os habitantes de Judá e Jerusalém, para que os levassem para longe de sua terra natal. Mas os trarei de volta de todos os lugares para onde venderam. Aleluia. Olha Deus falando de Israel, dos judeus. O dia que Jesus vier em sua glória e lutar contra os exércitos do anticristo, devastar toda a terra, sofrerá julgamento, juízo de Deus, né? Mas depois disso, olha o que Deus está dizendo. Eu os trarei de volta de todos os lugares para onde os venderam, e darei a vocês o que merecem. Venderei seus filhos e filhas aos habitantes de Judá, e eles os venderão ao povo da Arábia, uma nação distante. Eu, Senhor, falei. Anunciem às nações de toda parte. Preparem-se para a guerra, convoquem seus melhores guerreiros, que todos seus soldados avancem para a batalha, forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Venham depressa, nações de toda parte. Reúnam-se no vale, e agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros. Que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Os tonéis transbordam com a perversidade das nações. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Então saberão que eu, o Senhor seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. A água encherá o leito dos riachos de Judá.
Olha a restauração aqui de Israel. Uma fonte brotará no templo do Senhor e regará o vale das acácias. O Egito, porém, se transformará numa terra desolada, e Edom se tornará um deserto. Pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre. E Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes do meu povo, que ainda não perdoei. Eu, o Senhor, habitarei em Sião. Amém? Aleluia. Aleluia. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1. Aleluia. Aqui então, né, o livro de Joel, a profecia da salvação, o futuro, tanto ele inicia falando da libertação no Egito, né, o juiz que veio sobre o Egito é a libertação, aponta também para o futuro, que haverá redenção para Israel, né, e aí ele está falando da misericórdia do Senhor e do derramamento do Espírito Santo. Vamos lá, o que ele disse? Olha só, Joel dizendo, olha, acontecerá que quando estiver muito próximo da vinda do Messias para a terra, para estabelecer o seu reino, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso já aconteceu? Sim ou não? Derramamento do espírito? Sim. Sim, no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes. Aí depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e depois veio o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a terra. Ok. Hoje nós carregamos o Espírito Santo. Isso já faz 2000 anos. Joel estava dizendo que acontecerá que nos últimos dias derramarei meu Espírito. Bom, o Espírito foi derramado há 2000 anos. Pois bem, se nos últimos dias, se faz 2000 anos, e quando o Espírito fosse derramado, já era os últimos dias, imagina 2000 anos depois. Então nós estamos no último dos últimos. Ok? Aguardando a volta de Cristo. Só um aspecto profético aqui para você. Vamos lá. Após o derramamento do Espírito, após Cristo, do ano 1 a 999, o primeiro dia, né? A sexta-feira. Primeiro dia. 1000 anos. Do ano 1000 a 1999, segundo dia, é o sábado. E a partir de 2000, já é o terceiro dia. Por isso nós estamos no terceiro milênio. Primeiro milênio é até 999. Em 1000, começa então o segundo milênio. 1001 já é o segundo milênio. Em 1999, completa o segundo milênio. Em 2000, começa o terceiro milênio. Ok? Vai ser completado agora. Por isso nós estamos em 2025, depois de Cristo. Agora é o terceiro milênio, é o terceiro dia. Mas lembre-se de uma coisa. No terceiro dia, ele vem de manhã bem cedo. No terceiro milênio, no terceiro dia, a ressurreição é de manhã bem cedo. Que haja uma esperança profética aqui no seu coração. Que Jesus está nas portas. Ele está voltando. E nós guardemos essa profecia no nosso coração, porque é bem cedo. Não acredito que vai ser lá em 2500, não. Porque é de manhã bem cedo. Amém? Esperança no seu coração. E agora, a gente chega aqui, ele fala, Joel, né? Olha, Deus vai vingar os inimigos de Israel. Ele vai vingar os inimigos de Israel e trará, mas trará restauração sobre Israel, sobre o povo de Israel. Né? Então,
Essa era a profecia. E aí chegamos no livro para ler a restauração sobre o povo de Israel. Ok, chegamos no livro de Amós, então, rapidamente aqui. Livro de Amós. E Amós, ele foi um pastor, né, e fazendeiro de figos, ok? E aí, mas qual o tempo? Lembra que Israel, depois de Salomão, foi dividido tribos do norte e tribos do sul? Sim, você lembra disso? Amós viveu nesse tempo, nas tribos do sul. Enquanto isso, o rei Jeroboão, e aí você pode, talvez você possa depois ler lá em 1 Reis, capítulo 12, tá? Que vai descrever esse contexto aqui. Mas o que acontece? Amós, Deus levantou ele, e ele viveu ali nas tribos do sul. E Jeroboão, um dos piores reis de Israel, um rei que se tornou muito rico. A parte norte de Israel se tornou muito rica. Mas também foi um dos piores reis de Israel. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ok? Então, assim, Deus agora, olha que loucura isso. Cada profeta, eles profetizavam na sua... os do sul no sul e dos norte no norte, correto? Mas Amós, Deus leva ele do sul até o norte para profetizar em Betel. Olha que loucura isso. O profeta que sai da sua geografia porque ele é enviado para profetizar contra os pecados e acusar os pecados de Israel. Por quê? Porque havia muita injustiça em Israel. Lembra aquela coisa que Deus falava novamente, né? A respeito que a justiça social já não tinha mais, eles não se importavam mais com os pobres, eles abandonaram a lei de Deus. Pois bem, Deus levanta Amós agora para profetizar contra Jeroboão e contra as tribos do norte, contra as nações, ok? Então, o capítulo 1 e 2 aqui são mensagens à nação de Israel, ok? E Amós profetizando, então, contra... Na verdade, o capítulo 1 e 2 aqui é contra as nações, na verdade, outras nações, né? Em torno de Israel, ok? Amós, capítulo 1, e diz assim: essa mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas na cidade de Tecoa, em Judá. Judá, tribos do sul. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá. E Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel, tribos do norte. Foi isso que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do Monte Carmelo murchará e morrerá. Assim diz o Senhor: os habitantes de Damasco pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Feriram meu povo de Gileade, como o cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso, enviarei fogo sobre o palácio do rei Hazael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Aven. Destruirei o governante em Bet-Eden, e o povo da Síria será levado como escravo para Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Gaza pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio e os entregaram como escravos para Edom. Por isso, enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod e destruirei os governantes de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor: os habitantes de Tiro pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro, e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Edom pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles. Em sua fúria, os despedaçaram sem parar, e foram implacáveis em sua ira. Por isso, enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosra serão destruídas. Assim diz o Senhor: os habitantes de Amon
Lembre-se que essas nações eram vizinhas de Israel. Você lembra? Os amonitas, os edomitas, os filisteus, Tiro, você lembra disso? Então, novamente a profecia agora contra essas nações que abandonaram Israel e entregaram Israel para depois o reino da Babilônia, né? Então, agora aqui, Amós está sentenciando a falta de justiça social, né, que eles tinham abandonado Deus, e está profetizando contra as nações de Israel também. Ou seja, está dizendo, vai chegar a vingança de Deus sobre vocês. 13. Assim diz o Senhor, os habitantes de Amon pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Olha a maldade aqui desses povos. Por isso, enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. Capítulo 2. Aqui, capítulo 2 é a denúncia, né, contra Judá, contra Israel. Por quê? Porque, primeiro, né, os ricos estavam ignorando os pobres. Outros estavam vendendo em escravidão, se vendendo como escravos para preservar a sua vida. Lembra? Muitos estavam fazendo aliança para preservar a sua vida. Outros profetas disseram o seguinte: Israel, se você se vender para os seus inimigos, vocês acham que vocês serão livrados da morte? Não. Vocês acham que eles serão fiéis a essa aliança que estão fazendo com vocês? Não. Todo aquele que se vender para ser salvo vai perder a vida. Mas aqueles que se submeterem à Babilônia e forem escravizados para a Babilônia, porque eu estou mandando vocês para lá, eu vos preservarei a vida. Lembra que Deus tinha dito isso? Portanto, aqui o profeta Amós, ele está profetizando a mesma sentença aqui. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, os habitantes de Moabe pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Queimaram os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinzas. Por isso enviarei fogo sobre a terra de Moabe e as fortalezas de Queriote serão destruídas. Os que habitam nela cairão em meio ao ruído da batalha, aos gritos dos guerreiros e ao som da trombeta. Destruirei seu rei e matarei seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor. Está vendo? O abandono da lei aqui. E não obedeceram seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso, enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor, os habitantes de Israel pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Vendem por prata o justo, ou seja, vendem por prata os seus irmãos, né? O justo. E por um par de sandálias o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Olha a prostituição aqui em Israel. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhe deram como garantia. Na casa de seus deuses devem vir comprado com multas injustas. Diante dos olhos do meu povo, destruí os amorreus, embora fossem altos como cedros e fortes como carvalhos. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto, para que possuíssem a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? O que Deus estava dizendo? Eu cuidei de vocês e vocês me abandonaram. Acaso vocês vão negar que eu fiz tudo isso? Que eu removi gente gigante sobre a terra? Que eu prometi para vocês? Não, ela vai ficar por causa disso. Eu tirei gente desse lugar e dei essa terra para vocês. Acaso vocês negam isso? Mas vocês deram vinho para os nazireus beberem e ordenaram a seus profetas: chega de profecias. Ou seja, vocês corromperam. Por isso, eu os esmagarei como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra. O que corre mais rápido não escapará. O mais forte em seu meio se enfraquecerá. Nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição. O corredor mais veloz não conseguirá escapar. Nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia, seus guerreiros mais corajosos largarão armas e fugirão, diz o Senhor. Capítulo 3 de Amós. Agora, por fim, hoje até o 3, né? Se não me trai a memória, é isso? Alguém me ajuda aqui?
3, isso, Amós até o capítulo 13, ok? Por fim, capítulo 3 de Amós, diz assim: povo de Israel, ouça essa mensagem do Senhor. Ouçam essa mensagem do Senhor, que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? O leão forte rosna em sua toca. Se nada estiver caçado, a ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. O leão... Meu Deus. Você entendeu toda essa analogia aqui? Acaso a ave é pega na armadilha se não houver isca? A armadilha se fecha se nada for apanhado? Quando soa a trombeta, soa o alarme, o povo não fica assustado? O que ele estava dizendo? Acaso eu virei sobre vocês sem antes ter avisado? O que ele estava dizendo? Eu estou avisando vocês por meio do profeta, arrependam. Não, depois não digo que foi pego desprevenido. Eu estou avisando por meio dos profetas. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Versículo 7. 8. O leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Anuncie aos líderes da Filístia e aos poderosos do Egito. Reúnam-se nas colinas e ao redor de Samaria. E sejam testemunhas do caos e da opressão em Israel. O meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Por isso, diz o Senhor soberano, um inimigo se aproxima. Ele os cercará e os acabará com suas defesas. E depois saqueará suas fortalezas. O que Deus estava falando aqui? Que usaria para destruir Israel? Alguém lembra? Quem que Deus usaria para destruir Israel? Qual império? Babilônia, lembra? É isso que ele está dizendo. Assim diz o Senhor. 12. Como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria, deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de Damasco. Agora ouçam as palavras e anunciem-nas em todo Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Até aqui, hoje, então, lemos aí a profecia de Joel a respeito do futuro messiânico, né, o futuro que virá, o dia do juízo e o futuro da restauração de Israel. E agora, voltando lá para o contexto de Amós, profetizando ali nas tribos de... ele é da tribo de Judá, mas profetiza sobre as tribos de Israel, pela devastação, ou pela destruição, pela idolatria, pelos pecados, pela maldade, pela injustiça social. E Deus dizendo, estava avisando por meio dos profetas que viria o juízo da Babilônia sobre eles. Amém? Graça e paz para você, uma boa tarde. Grato mais uma vez você estar... caiu aqui um pouquinho. Lembrando, inscrição para o encontro que encerra hoje. Inscrição para o encontro, tanto de voluntários quanto de encontristas. Não deixe para fazer amanhã. Se encerra a vaga de encontrista, já não entra mais ninguém. De voluntário, quando deu o teto de voluntários, e aí tem que ver de acordo com a necessidade também, aí a gente segura, porque varia, né, de acordo com a
com a demanda também. Então, faça a sua inscrição como voluntário e aguarde a convocação, ok? Quanto antes a gente fizer, quanto antes a gente consegue convocar os voluntários, tá? Ah, pastor, por que a lista muitas vezes sai na madrugada? Bom, porque as pessoas se inscrevem até a última hora, né? Então, aí a gente precisa, às vezes a gente entra, às vezes não, quase sempre a gente entra nas madrugadas, a equipe toda organizando quartos, organizando pessoal da cozinha, quantos encontristas. Então, peço sua colaboração que você aí já faça a sua inscrição. Lembrando, então, inscrição para o encontro desse final de semana. Daqui 2 semanas, imersão. Ok, imersão será em Osório, ok? E daqui 1 mês, o Bem Casados, ok? Se organize aí, e aí, logo, a gente já vai divulgando também os links para você fazer a sua inscrição. Amém? Graças, uma noite maravilhosa ontem, né? Profunda, maravilhosa, bendita, marcante, transformadora. Glória a Deus, muito feliz. Com a fidelidade, tão lindo, o empenho dos irmãos, gente que não era profissional, mas já se tornou profissional, e sabe, multiplicando o dom, gente que é envergonhado, não segurar nem a cartolina para apresentar trabalho na 5ª série. E agora, você vê falando, sabe, e, meu Deus, isso é o evangelho. Sabe por quê? Porque todo mundo consegue se expressar num lugar que se sente amado. Ninguém consegue se expressar num lugar que não se sente amado, fica tímido e envergonhado. Mas o ambiente que é carregado de amor, a gente consegue desenvolver. Então, esse é o evangelho. Nos deu uma fala bendita. Amém? E esse lugar cheio de Espírito Santo, poder transformador. Aleluia. Então, uma noite maravilhosa, grato a todo o empenho, todos os irmãos, os kids, as irmãs, as ladies, os irmãos empenhados lá do Grill, bom, todos que prepararam tudo, da House, tudo excelente, com tanto amor, para as pessoas serem, de alguma forma, né, amadas pelo Senhor, né, serem encontradas. Irmãos, eu não gosto de ser soberbo, não, né, mas assim, com tanto amor, uma pessoa não perceber amor de Deus, não quiser, irmão, mas aí dá vontade de fazer que nem Paulo, né, tentei de tudo, mas depois entreguei para Satanás. Não, porque faz de tudo para a pessoa ser tocada, pelo amor de Deus. É bem verdade, é o Espírito Santo que convence, né? Mas tem umas pessoas que dificultam, né? Mas, enfim, tudo isso nós fazemos para Cristo, ok? Mas servimos pessoas por amor a Cristo, amém? Por amor a Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Mas é por isso que nós amamos pessoas, amém? Nos misturamos, nos doamos, com tanto empenho, tanto carinho, né? Como uma mãe, amém? Obrigado pela sua paciência aqui comigo, tá? Aqui. E nós voltamos amanhã, então, ao meio-dia. Graças a Deus, uma boa tarde para você.